Eu fiz 24 anos e esse é um vídeo aqui que eu vim falar pra vocês que eu já completei mais um ano de vida e em consequência disso eu pensei em postar um vídeo no YouTube falando sobre isso um pouco. Então vamos para o conteúdo em si. Oi, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Quero que vocês façam esses dois favores aqui. Se inscrevam no canal e deixa o like. Assim vocês vão ajudar bastante o meu canal no YouTube a crescer e com isso também ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E foi difícil assim pensar sobre que conteúdo eu poderia postar sobre esse tempo que eu completei mais um ano de vida. Porém, tem uma frase que surgiu algum tempo atrás e eu fiquei um dia pensando sobre ela, às vezes eu não pensava, depois voltava de novo esse pensamento em si, em que diz o seguinte, todo mundo morre sozinho. E você deve estar pensando o seguinte, que nesse processo, entre o processo de negação, desespero, fica pensando, nossa, mas isso não é verdade, porque eu posso estar junto com minha família, posso estar junto com as pessoas, com os meus amigos, enfim. Só que no final das contas, a gente não tem nem controle sobre a nossa vida em si, sobre o que acontece sobre em volta dela, sobre as coisas que se movem, as coisas que não se movem e ainda por cima os pensamentos e ações de outras pessoas. Então quem dirá a gente controlar o dia que a gente for ir dessa para melhor, se a gente vai ir sozinho ou não. E com certeza a gente vai morrer sozinho, essa é a questão. E ainda por cima, se a pessoa acreditar em vida após a morte, em que a pessoa pode ir em tal lugar, mas talvez a outra pessoa que for dessa para melhor não ir no mesmo lugar em que a pessoa foi. Então entra naquela situação de que essa frase em si, ela não é uma frase assim de deixar você triste e nem nada do tipo. Essa frase é muito mais uma questão de liberdade. A liberdade no sentido de trazer à tona a ideia de que a gente vai morrer sozinho, então consequência disso também a gente vai viver as nossas próprias escolhas, as nossas próprias decisões, os nossos pensamentos, a nossa ação e reação, tudo por nós mesmos. E isso acontece muito desde o período em que a gente acabou de nascer, a gente começa a se desenvolver e com isso surgem pensamentos. E pensamentos esses que ninguém pode controlar, apenas nós mesmos. E com isso também é um processo natural de que a gente vai ter que se virar, a gente tem que morar sozinho, pagar nossas contas, trabalhar, fazer as nossas escolhas sozinho no final das contas. E com isso, eu tenho uma pergunta para você: o que você tem feito por você mesmo, para você mesmo e chegar no lugar em que você realmente quer chegar? O que você sonha? Qual é os seus objetivos? O seu pensamento, a sua forma de chegar em tal lugar através de estudo, através de prática, através de coisas que você realmente quer fazer. Eu comecei a morar sozinho e ainda por cima não só morar sozinho, mas também eu comecei a estar em outro país, e basicamente eu estava no Brasil. Aí vim pro Japão, vim com malas, algumas malas de roupa e tal. Não vi, e ainda por cima comecei a morar num apartamento, kitnet basicamente, e comecei a trabalhar, fazer as minhas coisas tudo por conta. E com isso eu percebi que eu teria que tomar as minhas próprias decisões, eu teria que tomar as minhas próprias ações. Em que você morando dentro da casa dos seus familiares, você não sente tanto isso. E você até tem aquele sentimento de que você está preso em algum lugar, para situações em que você pensa e você realmente quer fazer. Aí depois que eu cheguei aqui no Japão e morando sozinho, eu faço minhas coisas, eu tenho minhas responsabilidades, tenho os meus problemas para resolver. Porém, grande parte das minhas situações em si, eu tenho liberdade de fazer as coisas que eu quero fazer. E com isso, penso que eu queria ter começado a ter feito coisas antes, até morar sozinho no caso. E eu percebi ao longo do tempo que depois que eu comecei a fazer certas coisas, eu queria ter feito antes, adiantar a minha vida no geral. E criar canal no YouTube, criar conteúdos na internet, foi algo assim que eu fiquei pensando que, cara, eu deveria ter começado antes, deveria ter aprendido antes. Deveria ter feito antes para que nem dentro desse processo eu poderia ter aprendido mais, deveria ter me desenvolvido melhor e em consequência disso poderia ter chegado muito longe. Mas quando eu comecei, eu percebi que eu não precisava estar perfeito, só precisava ter começado, só precisava ter simplesmente começado e depois ao longo desses processos e ao longo dessa trajetória eu melhoraria
a cada passo que eu fizesse, a cada vídeo no YouTube que eu estava fazendo, a cada conteúdo que estivesse postando, eu poderia encontrar falhas, erros, poderia ver coisas assim na minha própria tela aqui do meu celular e no meu notebook, o que eu realmente estava fazendo de errado e com isso melhorar ao longo do tempo. E vocês perceberam muito bem que dentro de um tempo que eu criei o canal no YouTube, um tempinho atrás e até agora, vocês perceberam, enfim, melhorou bastante. Lógico, não está 100% perfeito, mas melhorou muito, porque eu comecei. Outra coisa também que eu queria ter começado antes, eu penso, depois que eu comecei, né? Foi a ideia também de ter criado também o hábito de estudar finanças, educação financeira, investimentos e economia ao todo. Coisas relacionadas a dinheiro, assim. Coisas assim que eu deveria ter aprendido antes, mas eu acabei não aprendendo por questão de que não tive tanto contato sobre esse conteúdo em si e muito menos também tinha ter pessoas assim que tivesse conhecimento também para me passar. Eu aprendi por conta, aprendi através da internet e aprendi toda vez que eu pegava para assistir algum vídeo, eu pegava para assistir algum vídeo de economia, de investimentos e educação financeira e fazia isso todo dia. E depois chegou num ponto em que eu pensei, vou começar a investir. E eu comecei no dia 21 de agosto, o dia do meu aniversário, para lembrar dessa data. Esse é um marco que eu quero fazer e vou fazer. Eu comecei, eu não me arrependo nem um pouco, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e eu penso que deveria ter começado antes. E diante de todas as situações, a frase que eu falei antes, todo mundo morre sozinho, eu falo que é uma liberdade porque no final das contas a gente tem que viver por nós mesmos. A gente tem que viver por nós mesmos, porque ninguém vai sentir a sua dor, ninguém vai sentir os seus sonhos sendo realizados, ninguém vai sentir o que você realmente está sentindo no momento. Se você está preso sobre as situações externas, sobre o que as pessoas vão pensar de vocês, sobre o que as pessoas vão reagir sobre você, ninguém vai pensar nessas situações ruins que você estiver sentindo, apenas você mesmo. E ainda mais tem a questão de fator tempo ainda, em que nós percebemos que dessas duas situações, em que primeiro a gente vê o calendário e vê que estamos em 2025, por exemplo, vai chegar em 2026 e também no período em que a gente completa mais um ano de vida. Esses dois fatores aqui faz com que a gente dê um estalar de dedos na nossa mente e a gente fique pensando assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu poderia ter começado antes. Nossa, eu tenho uns projetos, tenho planos assim e eu deveria ter feito, deveria ter começado e a gente fica adiando esse processo e a gente fica cada vez mais postergando isso e todo o ano, todo o ciclo que se passa, essa pessoa fica ruim e fica mal por ela mesma, por simplesmente não ter começado. E por mim, eu fico muito feliz que ao longo do tempo eu fico muito feliz pela ideia de que eu comecei a ter iniciativa de começar as coisas sem ter a aprovação de ninguém, sem ter o pensamento e a reação de outras pessoas sobre o que as outras pessoas vão pensar, dizer coisas em si, sobre as outras pessoas em si. Com isso, eu estou muito feliz porque eu estou realizando as coisas, eu estou fazendo as coisas, estou tentando fazer o meu melhor por mim mesmo. É até engraçado também porque quando eu faço essas coisas, as pessoas, mesmo que por mim mesmo, e eu tenho certeza que você fazendo as coisas por você mesmo, as pessoas vão olhar para você e vão reparar nisso e elas até vai ter gente que vai se inspirar em você, porque você pensou em algo, começou algo e você está realizando suas coisas. Você está realizando seus sonhos. Você está conquistando as suas próprias coisas através do seu próprio esforço e pelo fato de que você começou porque você quis e pelo que você realmente é de verdade. E que você tem uma autenticidade diante de várias pessoas em que apenas seguem tendências, segue o que estiver dentro de uma bolha, dentro da própria internet, dentro de sites e redes sociais que só fazem fofocas. Você não está se importando e você está focando no seu desenvolvimento pessoal, nos seus estudos, na sua melhora psicológica, emocional, espiritual, fisicamente. Você está caminhando e está progredindo. Estou fazendo minha parte e o mais louco e o mais interessante disso tudo, eu não estou fazendo isso só por mim mesmo,
Se for parar pra pensar, eu estou fazendo um vídeo no YouTube e as outras pessoas estão assistindo, e com isso, essas pessoas também podem se inspirar. E eu fico muito feliz até que, por mais que não esteja tendo muitas visualizações nem nada do tipo, essas visualizações, por incrível que pareça, está crescendo, e ainda por cima tem outras pessoas que eu estou conhecendo e pessoas também que estão tendo interesses sobre o meu conteúdo que eu estou postando. E isso é algo fantástico. E eu fico muito feliz por causa disso. Você tem que fazer o que é certo. Realmente você tem que fazer o certo pelo bem das outras pessoas em si. Mas você também tem que fazer o certo para fazer o melhor para você mesmo e pelo que você realmente quer fazer. Não deixe as outras pessoas estragarem o que você realmente tem de dentro e o que você realmente é de verdade. Se você tem dom de cantar, se você tem talento de fazer, de estudar áreas de tecnologia, se você tem talentos assim que outras pessoas não conhecem ou nunca ouviram falar, pegue pra fazer e tente, tá bom? E se possível também, cria também conteúdo na internet também, não custa nada. Se você já tem um celular, você já tem, é só pegar pra gravar, aí depois você pega pra aprender editar vídeo, assim como eu estou fazendo também no exato momento, e depois eu evoluir pra notebook e também pra webcam, e depois pra programas de edição um pouco mais caros, assim, um pouco mais pra que são pagos. Mas você pode começar do simples, o do básico. E você pode começar, mas porém, se você realmente quiser fazer algo, é um vídeo sincero e um vídeo muito mais relacionado sobre o tempo que passou sobre a minha vida e que eu completei mais um ano de vida, e estou deixando uma mensagem pra vocês. Todo mundo morre sozinho, e as nossas escolhas e as nossas vidas também, a gente tem que fazer por conta própria. E a maior parte das vezes, ou todas as vezes, nós temos que sempre fazer por conta própria, independentemente de esperar aprovação ou respostas de coisas externas. Dito isso, então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no YouTube aqui, e com isso, comente e compartilhe o que você achou. Tenha uma boa semana e boa sorte nos campos de batalha. Falou e até mais.